Quando você ouve a palavra seita, talvez você já pense em algo satânico, tambor, sangue, caverna, sacrifícios e adoração a Satanás. A definição de seita para nós cristãos é muito clara. Seita é um grupo religioso que nega um ou mais dos fundamentos da fé cristã. Existem várias interpretações das escrituras e das doutrinas cristãs. Algumas delas foram definidas de uma forma. E quem negar o fundamento dessas doutrinas não é considerado uma igreja cristã, e sim uma seita. Porque o que está em jogo aqui é a eternidade da sua alma e o fundamento do cristianismo. Então, antes de falar simplesmente das doutrinas, eu quero falar para você costumes que as seitas têm e você deve prestar atenção para se talvez você não está flertando ou fazendo parte de algo que nós consideramos seitas. As seitas carregam marcas muito parecidas na questão de fé. É sempre alguém que teve uma visão, apareceu um anjo, alguma coisa que ela viu, começam a negar questões fundamentais de Cristo, ou a sua humanidade, ou a sua divindade, depois passam a negar a Trindade. Assim eles vão amontoando mentiras atrás de mentiras e cada dia mais longe da verdade. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1:8, diz que se outra pessoa ou até um anjo vir pregar um outro evangelho, seja maldição, seja maldito. Então, um evangelho não aparado nas escrituras, distorcido, não é evangelho. E obviamente eles sempre vão acabar negando a doutrina da graça, que a salvação é por graça, mas ela se torna por obras. Ou parece ser graça, mas é uma falsa graça. Você pode ser salvo pela graça, permanecendo na vida de pecado sem transformação nenhuma. Isso é o liberalismo teológico. O próprio Senhor Jesus disse, olha, cuidado, lá em Mateus 7,15, com os falsos profetas. Eles parecem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Em 2 Pedro, Pedro fala que sabia que apareceriam falsos mestres para tentar deturpar a doutrina. Isso nunca acabou. É um furacão que você está passando, mas é dentro desse furacão que eu tô, e eu tô dentro do projeto, eu tô dentro da família, eu tô dentro dessa festa, e eu vou te dar tudo, viu? Você falou que não quer festa, você falou que não precisa, que não precisa o quê? Eu vou te vestir, eu vou dar um vestido, eu vou dar um salão, eu vou dar um docinho, tudo, tu vai entrar só com o teu corpo, eu vou entrar com todas as bênçãos, eu já te prometi. Eu vou dar um sopro nela e a história dela muda. Ela vai sair daqui batendo papo com você. Em nome de Jesus. Você está livre, tá, filhinha? Se existisse um remédio na farmácia de R$1.000, tu compraria para tua sobrinha ser curada? Ela falou, compraria. Eu falei, então tu pode pegar esse voto dessa campanha do Yom Kippur. Aí você aceitou. Eu não coloquei revólver em você, eu briguei? Não. Você aceitou? Aceitei. O que ela tinha? Ela foi perdendo a visão, aos poucos. Quando eu estava orando, o Senhor falou que foi gradativamente, foi perdendo. E na hora que eu coloquei o envelope sobre ela passou a enxergar. Mas entrou um doutor vestido com jaleco branco por aquela porta. Parou na tua frente e disse, eu vou mostrar pro doutor Ricardo que eu faço o check-up do teu corpo. Vamos pensar aqui algumas características essenciais das seitas antes das doutrinas. Primeiro, eles têm características sociais. As seitas se apresentam sempre da mesma forma, como um grupo atraente. Eles têm um momento que é como assim, o bombardeio do amor. Você é a pessoa mais importante, vão fazer tudo para que você seja ganho por isso. Num contexto nosso aqui no Brasil, onde muitas pessoas não têm amor familiar, afeto, alguns foram abandonados, isso é muito atraente, porque a pessoa se sente parte de algo que ela nunca fez. Só que eles vão escalar isso para depois desse bombardeio do amor, para uma questão de te isolar e ser extremamente autoritário, porque depois eles vão querer comandar a sua vida. Elas vão também olhar que só dentro delas há salvação, e eles são extremamente fechados. Só quem pensa exatamente como eles, ou quem anda como eles, ou quem faz as coisas deles, e não pode conhecer nenhum outro grupo, não pode flertar com nada. Se você fizer isso, você está errado, você está em deslealdade, você está profanando, você está, como eu já ouvi até, olha o absurdo, você está em prostituição espiritual. O que é isso? Nem a doida que disse, sabe? E isso vai fazendo o quê? Vai criando medo e dependência. E aí, como você fica extremamente dependente por anos ali, você já não tem mais vida social. Se um dia você resolver sair, você está largado sozinho no mundo. E aí, por isso, muitos ficam lá presos. A seita, ela tem uma forma de agir, que é o quê? Ela vai te isolar de amigos, depois de familiares. Vou dar um relato bem simples aqui, mas será real. Meu pai ia fazer uma festa para comemorar os 60 anos. Eu ia marcar o voo para poder passar o dia junto com ele. E eu avisei o pastor da igreja que eu não poderia estar lá no sábado. E ele falou que eu não poderia ir no aniversário do meu pai, porque
porque tinha uma reunião importante na igreja e eu tinha que escolher entre focar nos trabalhos de Deus ou estar com a família. E até usei uma passagem bíblica para dar mais peso no que ele falou. Então eu acabei cancelando. E só um detalhe, eu já tinha avisado um tempo atrás que seria o aniversário do meu pai e eu teria que viajar, que eu não estaria presente naquele sábado. E 2 dias antes da reunião, o pastor mandou uma mensagem para todo mundo que ia fazer parte dessa reunião, cancelando porque era aniversário de um dos filhos dele e ele tinha marcado um passeio com a família e a reunião foi cancelada. Eles vão usar demais medo, culpa, uma promessa de segurança. Aqui você está abençoado, aqui está debaixo da minha cobertura, aqui você não sofre, aqui vamos cuidar de você, aqui. E fora é o perigo. Se você sair dessa cobertura que eu estou dando, todos os demônios vão poder te atacar. Eu conheci um pastor que ele disse, olha, você vai sair dessa igreja aqui de pé, mas você vai voltar aqui arrastando. Na realidade, sem isso aí, você vai estar livre de Satanás, na realidade. Não dá para negar, ainda das características sociais. Seitas, elas criam o próprio linguajar. Elas criam frases de efeitos que, lá no fundo, não significam absolutamente nada. Da onde eu vim, se falava assim, não, Xarabacanta. O que é isso? Ninguém sabe, mas fazia sentido. Qual? Mas naquele contexto nosso, eu não era de fato de uma seita, só estou dizendo. Mas, em outras palavras, criam frases de efeito para que no dia da sua dificuldade, algumas pessoas soltem isso e você fique um pouquinho mais alegre. Agora, as características morais de uma seita. O que seita faz? Ela é legalista ao extremo. Então ela vai criar regras rígidas e extras bíblicas, que aí você vai começar a cumprir. E quanto mais você cumpre, mais você vai crescendo, ou na organização, ou ali com o líder. Ele vai dando você de exemplo, você meio carentão, como eu já fui, você vai ficando feliz e fazendo mais aquelas regras rígidas. Elas não são bíblicas, mas ele foi criando. Antigamente ela não pode assistir TV, não pode ver futebol, não pode ouvir nenhuma música que não seja cristã, não pode tomar Coca-Cola, não pode beber café, não pode assistir filme, não pode ir em cinema. E uma coisa, não podia jogar videogame em hipótese nenhuma. Eu acabei virando um rebelde porque eu queria jogar videogame com meu filho. E assim por diante, já vi de tudo. Simplesmente não pode. Eu lembro que não podia lá tomar vinho, em hipótese nenhuma, nada com álcool. E eu seguia assim. Até que um dia eu saí para jantar com o pastor e ele bebia. Inclusive, ele informava que ele comprava bem longe as bebidas dele para nenhum irmão encontrar com ele comprando vinho. Isso aqui é um exemplo simples. Tem gente que faz coisa pior que isso. Regras de jejum longos. Se você não fizer parte daquele jejum, você não é crente de verdade. Conforme muita gente vai cumprindo essas regras, o clube vai ficando muito grande. Então eles criam novas regras para você ficar ainda superior. Então aí vai rapar a cabeça, rapar a sobrancelha, sei lá, se algum lugar tem visto arrancar os dentes. E não para. É a roupa certa, é o jeito certo, é virado para não sei aonde. Vai ter uma série de regras que você tem que cumprir para você se sentir parte daquilo. Vai estar em questões financeiras, quanto mais você contribuir, quanto mais você negar sua família e as coisas, mais você vai ser visto. Mas não é negar a família por causa de Jesus, que ela está te tirando de Jesus, mas por causa da seita. Até chegar a abusos físicos e mentais. Eu frequento a Igreja Universal. Um tempo atrás eu fui falar com meu pastor e mencionei que eu queria fazer parte da liderança e possivelmente casar com um dos pastores. E ele sugeriu que eu fosse morar na casa de um casal pastor que já atuava na igreja e eu fui. E todos os dias eles olhavam meu celular para saber o que eu estava vendo, com quem eu falava, o que eu postava nas redes sociais, o que eu consumia. Era controle total para saber se eu era realmente apta para fazer parte da liderança. Eles controlavam tudo que eu fazia, todos os dias. Não tinha nem um dia de folga. Eu praticamente vivia para cumprir a agenda deles. Essa mulher tem mais de 25 anos e passa por uma humilhação desse nível para ver se ela está apta para fazer parte da alta hierarquia da seita. Então, seitas irão fazer isso. Se não é desse nível, são outras coisas que eles vão pedir para você que você tem que fazer, senão você não faz parte. E são privações. Depois dessa parte, uma coisa que eles vão usar muito é a intolerância. Quem não é parte desse grupo, ou principalmente quem deixou de fazer parte desse grupo, será visto como inimigo. Em casos extremos, até violência. Já ouvi falar de gente que foi ameaçada, seus filhos ameaçados, foram em serviço pedir para que ele não trabalhasse. Então, outro relato eu vou abrir aqui. Eu fui pastor da Igreja Videira por muitos anos. Eu decidi sair de lá por alguns motivos que eu prefiro não falar agora. Eu tinha arrumado um trabalho recentemente e alguns dos líderes da igreja, pastores também, sabiam onde eu estava trabalhando, eles eram amigos do dono e logo após minha saída da igreja eles foram conversar com o dono do estabelecimento e pediu para me despedir. Eu fiquei desempregado simplesmente porque eu decidi sair da igreja. Isso aqui eu estou dando exemplos reais. São intolerâncias de níveis máximos. E a pergunta que fica é,
se tudo isso é verdade, e na realidade eu não estou falando nem as coisas mais graves, por que elas crescem tanto? Algumas respostas que eu quero articular aqui com você. Primeiro, vivemos uma geração extremamente vulnerável. Nós somos refém das redes sociais, de tudo isso, e queremos nos sentir amados por um grupo. Segunda coisa, a igreja verdadeira falhou muitas vezes em ensinar a verdade bíblica. Como você não sabe o que é verdade, é levado por qualquer coisa nova. Alguém acordou de manhã dizendo que viu alguma coisa e todo mundo tem que fazer. O relativismo que nós vemos na nossa cultura. Uma coisa é verdade para mim, outra coisa é verdade para você. Não existe verdade absoluta. Então, para aquela aceita, aquela é a verdade. Quem quer fazer parte daquilo tem que entrar e fingir que aquela mentira é uma verdade. Nesse vácuo espiritual, nesse caos, as seitas florescem. Então, aonde a verdade não é ensinada com clareza, o erro encontra terreno fértil e cresce. Mas os perigos são muitos, não são só espirituais, são sociais, psicológicos e físicos. Muitas pessoas sofrem, às vezes quando eu converso, o número de pessoas que tiveram que procurar psicólogos, psiquiatras, tomar remédio, por tudo que passaram pelas humilhações e também pelas ameaças que sofreram. Olha, você vai morrer, olha, você vai ter um câncer se você sair daqui. Tá vendo? Sua mãe agora tá assim, seu filho tá doente por causa disso. Um exemplo bem claro, eu vi um filho de um pastor faleceu. Eu vi pessoas se alegrarem com isso porque era a mão de Deus contra aquela pessoa. Obviamente não acredito nisso, não pode ter alguma pessoa dizendo o nível de maldade que nós chegamos. Eles manipulam mente, psicológico, geram culpa e escravizam. Um exemplo muito claro é uma tragédia em Johnstown, não sei se fala assim, tá? 900 pessoas beberam veneno a mando do seu líder, aonde dezenas delas morreram sob ordem que ele era o Messias que tinha que tomar aquilo ali. Mas o perigo não tá lá, o perigo tá aqui em Mauá, o perigo tá aí na cidade onde você vive, com falsas doutrinas e pessoas aí comandando a sua vida. A verdade é que as seitas não aceitam o evangelho de Cristo é um só. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo, através da justificação da fé pelo poder do Espírito para a glória de Deus. Se nós não nascermos de novo, não há nada que elas nos mandem fazer que possa aliviar a nossa alma e nos levar à salvação. Mas elas não vão fazer isso. Elas vão criar uma série de regras que você precisa cumprir. A partir de agora, eu vou falar 5 doutrinas, 5 verdades que as seitas deturpam e por isso elas vão se tornando cada vez mais sérias. A primeira marca de uma seita é diminuir a Cristo. Sempre que Jesus deixa ser plenamente nosso Senhor e Salvador, um princípio de seita está trabalhando. Porque a obra da cruz se torna insuficiente e você precisa de alguém, de um mediador, de alguém que morreu ou de alguém que está vivo para fazer esse trabalho para você. Quando se apresenta Maria como corredentora, quando nós precisamos de Maria porque ela não pecou para que Jesus pudesse ser impecável, isso é uma mentira e um desvio que não se encontra na Bíblia. A própria Maria chamou Jesus de meu Salvador. Ela precisava de um Salvador. O dogma da Imaculada Conceição ele só veio em 1854. Alguns pensavam assim, outros não, mas se tornou um fato que não pode mais voltar atrás a partir dessa época. Os adventistas ensinam que a obra da cruz não foi completa. Ela continua com juízo investigativo, então reduzem a obra de Deus. As Testemunhas de Jeová negam completamente a divindade de Jesus. E olha, incrível, pelo menos já vi 2 pastores que se diziam batistas dizendo que Jesus não era divino, mas era um grande homem. Os Mormons criam teorias que Jesus era irmão de Lúcifer, teve uma briga no céu. E todas as igrejas, irmão, que levam que você tem que ofertar, sacrificar, como a Universal faz e outras aprenderam com ela, elas estão trabalhando no princípio de seita, porque Cristo não é o suficiente. Você precisa de uma série de coisas para ser salvo, inclusive o seu dinheiro. O líder vai dizer, olha, Jesus não precisa de oração, não precisa de palmas, nem nada, não precisa de dinheiro, é mão no bolso. Então o que ele está fazendo é diminuindo a grandeza de Jesus Cristo. Eu frequentei a Igreja Universal por muitos anos, e eu nunca esqueço que o pastor sempre falava que a voz dele e a voz dos líderes era como se fosse a voz de Deus pra gente, e a gente obedecia. Eu perdi uma oportunidade de mudar pra outro país, porque o pastor disse que não seria bom. Também não ingressei na faculdade porque ele disse que tinha planos pra mim na igreja, e eu nunca soube desses planos. Também deixei de abrir um negócio. Por vários acontecimentos, eu percebi que minha vida não estava indo bem e acabei entrando numa depressão, quase perdi minha família. O pastor completamente me ignorou. Não só ele, como os outros líderes também. Já não me atendia mais no gabinete, já não falava comigo. Isso é uma história real, que esse homem me enviou, mas poderia ser a história de muitas outras pessoas. Toda a lã foi retirada, você é jogado a doença e agora como se algum mal ocupou de você. A segunda heresia sempre é diminuir as escrituras. A Bíblia deixa de ser a única regra de fé, porque a Bíblia é o seguinte: nós devemos fazer o que ela ordena e devemos não fazer o que ela ordena. As duas coisas são verdade. Mas seitas vão entrar o quê? Com tradições, visões e novos livros, como os Mormons, ou como os Testemunhos de Jeová, que fazem uma nova interpretação da Bíblia e deixando tanta coisa de fora, com uma péssima tradução. Então, se a tradição está igual à Bíblia, é errado. Por exemplo, os adventistas, Ellen White e suas visões, elas estão em pé de igualdade com a Bíblia. É inegável que muitas igrejas adventistas têm que dizer que você acredita no espírito da profecia de Ellen White para ser batizado. Ela está em pé de igualdade com os apóstolos. Ela teve visões, não sei quantas mil. Ela fez várias profecias,
inclusive, grande parte não se cumpriu. Você tem que acreditar em tudo que ela disse para que você possa ser salvo. Um líder adventista disse que se você não lê Ellen White todo ano, você vai para o inferno. Graças a Deus, provavelmente eu e você não lemos Ellen White. Então, na ideia dele, iremos ao inferno. Ok, esses fazem assim, mas há locais que eles não alteraram a Bíblia, mas eles não a usam. Eles leem só como pretexto daquilo que eles interessam. Então, quando eles leem Davi, quando eles leem alguém, ele aplica ao próprio pastor. Eu sou seu Davi, não Jesus, porque Davi é a tipologia de Jesus. Não, ele coloca eu sou seu Davi e comando sua vida. A minha pastora disse que a gente tem que acreditar nas revelações dela, mesmo que não esteja na Bíblia. E mesmo a interpretação que ela tem da Bíblia, quem não crê igual ela deve ir embora da igreja, procurar outro lugar para congregar. Isso ela tá certo. Todos deveriam ir embora da igreja e procurar um outro local. Inclusive eu conheço essa pessoa aqui, todos deviam ir correndo embora da igreja. Terceira coisa que toda seita faz: pleno poderes aos líderes. Controle absoluto. O fundador, o bispo, o presidente, o papa, quem quer que seja, ele comanda tudo. A sua palavra tem mais peso que a de Jesus do que as escrituras. A doutrina do papa ser inerrante nos artigos de fé e ser o substituto de Cristo, isso é errado. É colocar ele num local que não é dele. Ele está roubando o local de Cristo. O cabeça da igreja só tem um, e é Jesus Cristo de Nazaré. Não é homem nenhum. Do mesmo jeito, como eu falei, que Ellen White é vista quase igual. É a profeta inspirada que todos têm que crer. Igrejas como a Universal e todas as que vêm dela, homens como Edir Macedo, comandam tudo. A palavra dele é como palavra de Deus. Todos têm que obedecer. Esses dias teve um vídeo dele zombando do pastor que se suicidou, que não aguentou, era fraco. Para você ver a gravidade do que nós estamos vivendo. Vamos a mais um relato. Eu era pastor na igreja videira e um dos pastores de lá, chamado Aloísio, me disse que ele era meu Davi, ele era o meu Moisés e eu tinha que obedecer ele. Independente do que ele falasse, eu deveria obedecer às ordens dele. Uma vez ele me disse que se ele falasse para mim mudar para alguma cidade, eu teria que ir. E se ele dissesse para mim casar com determinada pessoa, eu teria que casar também. Depois de algumas conversas, ele me enviou para uma cidade para fazer missões. Não deu certo. A partir dali, ele nunca mais me atendeu, nunca mais falou comigo. Olha a gravidade aonde nós chegamos. Quarta questão que as seitas, na maioria delas, vão usar: o uso do final dos tempos para manipular. O fim dos tempos é verdade, mas eles vão pegar só as questões glamurosas, bomba, explosão, terremoto, e fazer disso uma questão que quem tiver com ele vai ser salvo. Todas as seitas praticamente usam isso. Fim dos tempos para manipular o seu povo. Criam medo, dão datas, ameaçam, criam expectativa, dizem para as pessoas doarem tudo que Jesus está voltando. Os adventistas nasceram disso, do fracasso da profecia de Guilherme Miller, que marcou a volta de Jesus para 1844. Depois, Ellen White diz que ele entendeu errado e marcou outras datas, que também, pelo jeito, obviamente deu errado, até que eles disseram que Jesus voltou e está fazendo um juízo investigativo. As testemunhas de Jeová também marcaram 1914, 25 e 75. E também não aconteceu. Os mormons falam disso ainda maior. Lá no futuro, você vai ser como Deus. Você vai se tornar um Deus e vai cuidar de galáxias e tudo mais. Tipo os eternos. Então, as seitas vão fazendo isso. Elas vão usando o terror. Alguém dizendo que Jesus voltou, tá voltando, volta amanhã, agora aconteceu, fechou. Mais um relato. Eu era membro da Igreja Água Viva e numa pregação o pastor disse que Jesus estava voltando e que a gente deveria doar tudo que a gente tinha para a igreja fazer missões. E não só eu, como muita gente fez doações grandes. Ele pegou esse dinheiro e foi conhecer a Alemanha com a família dele. Se ele acreditasse que Jesus estava voltando, você acha que ele ia para a Alemanha? Ele ia ter temor. Nem em Deus acredita. Um outro relato, uma moça dizendo agora: alguns anos atrás eu conversando com meu pastor e falando um pouco sobre a minha vida, e ele me disse para mim não focar nos estudos, não estudar porque Jesus estava voltando, e para mim focar em Cristo somente. E anos depois, eu conversando com a filha dele, ela me contou que ela estava se formando na faculdade este ano e que o irmão dela iria se formar daqui 2 anos. Eu me senti usado, me senti uma idiota. Para o seu alívio, eu também já me senti muitas vezes um tonto. Então, nós somos tontos, mas libertos pela graça de Jesus Cristo. Um outro relato. Meu pastor disse que se eu não tivesse algum cargo de liderança e não fizesse grandes doações financeiras, quando Jesus voltasse eu ficaria para trás, seria punido por 1000 anos aqui na Terra, até chegar no nível dele para poder ir para o céu. Essa teoria eu também já conheci, de que nós vamos ficar 1000 anos sendo repreendidos. Isso não tem respaldo bíblico, isso é um purgatório evangélico. Abandonem isso. Por último, algo que toda seita tem são falsas profecias. Então as pessoas vão ali profetizar desde que o dia que Jesus vai voltar, até com quem você vai casar. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar, mas não dessa forma. Até porque as pessoas que falam esses absurdos que não acontecem, elas não são responsabilizadas, elas não assumem seus erros e colocam em você que não aconteceu porque você não crê. O que é isso? Marca de seita. Falsas profecias são sempre um instrumento usado por seitas e falsos mestres
para manipular as pessoas e o vosso coração. Eles ficam sabendo na sua vida, criam falsa profecia, e se você fizer alguma coisa, doar alguma coisa, ou ir de joelho até não sei aonde, algo vai acontecer. E quando não acontece, pode dizer que você cometeu algum erro. Vou resumir algumas profecias, por exemplo, de Ellen White. Ela profetizou que as pessoas que estavam com ela estariam vivas na volta de Jesus Cristo, no século XIX. Já é óbvio que nenhum deles estão vivos, inclusive ela. Também declarou que Jesus havia revelado a ela o dia e a hora da volta, mas ela disse não se lembrar. É isso aí. Jesus revelou numa visão para ela e para várias pessoas o dia e a hora, mas ela esqueceu. Ô Ellen, que mancada, hein, meu? Esperava mais de você, hein? Ela também profetizou uma guerra nos Estados Unidos que jamais aconteceu. No Brasil, o cenário também não é diferente. Houve um apóstolo que profetizou sobre uma mulher e seu marido que eles iam para as nações e iam evangelizar. Depois de um tempo, o marido morreu dessa mulher e descobriram que ela era autora do crime. Ela cometia crimes antes da profecia. E aí eu lhe pergunto, Jesus não sabia os crimes que ela cometia antes? E aí o apóstolo disse que ela não viveu porque ela não creu. Não foi porque ele profetizou. Então, uma marca desse homem podia ser o arrependimento e ele entender que ele fez errado. Mas não, ele dobrou a aposta. Ele dobrou dizendo que ela que não entendeu. Mas ela já cometia crimes antes da profecia. E tá aí no YouTube pra todo mundo ver. O Daniel Mastral, um outro homem no Brasil, também já profetizou várias vezes. Agora, antes de morrer, profetizou que a grande tribulação começou em 9 de abril de 2024. Valnice Milhomens disse que Jesus voltaria num sábado de 2007. Tem um outro que ele disse que se o homem que ele orasse ali na hora não ganhasse a eleição, ele não era homem de Deus. E perdeu. E continua chamando ele de homem de Deus. Mas ele disse para não chamar ele de homem de Deus se perdesse. E perdeu. O padrão é sempre o mesmo. Palavras ditas com autoridade, fazendo força com a boca, fingindo que tá tendo visão, recebendo alguma coisa, um tique no corpo, ambientes emocionais, músicas de fundo. Aí vem a mentira. Acredite, esses adolescentezinhos que estão brincando com a palavra viram nesses homens que fizeram isso seus exemplos. Mas não viram exemplos de fé, viram exemplos de... Você entendeu, né? Mas para seguir o mesmo caminho, pode até ter dinheiro, mas vai ter que seguir o caminho da mentira, do engano e de Satanás. Não acredite que aqueles que não se arrependerem dessas coisas entrarão no reino dos céus. Essas são as marcas de seita, meu irmão. Se você vê alguma marca, precisa orar, precisa clamar a Deus. Se você vê muitas marcas, pode me procurar e quem sabe eu posso te ajudar. Esse é meu recado para você, acorde urgentemente.